Boa noite. Que ele receba a honra, a glória e a adoração, pastor Sávio. Ele estava me chamando, tá? Não é que eu vou receber isso, só para deixar claro para os irmãos. Claro que já estava claro, mas nunca é bom, nunca é demais lembrarmos isso. Irmãos, a gente está seguindo na nossa série chamada Amor pela Verdade. A gente tem falado aí pelas últimas semanas e meses, na verdade, sobre a primeira carta de João. E a gente está seguindo verso por verso dessa carta. E a gente tem percebido que dois dos temas muito presentes são amor e verdade. Por isso que o nome da série é Amor pela Verdade, por conta disso. Só que por vezes nós nos acostumamos com alguns conceitos e termos e nós não paramos para pensar no significado. Por exemplo, quando eu te pergunto assim, o que é afeto? Pode ser que você responda dando exemplos de demonstrações de afeto. O que é afeto? É abraçar alguém, é apertar a mão, é consolar quem está chorando. Mas isso, embora todas essas opções sejam demonstrações de afeto, elas não são o significado do que é a palavra afeto. E hoje eu queria pensar com você sobre a palavra amor. Porque por vezes nós falamos demais em amor, amar o próximo, amar os inimigos, amar a Deus, Deus nos ama, mas não paramos para pensar no significado da palavra amor. Normalmente nós respondemos a essa pergunta sobre o que é amor com demonstrações de amor. E aí nós dizemos, amor é querer estar sempre perto da pessoa. Não, isso não define o que é amor. Isso é uma demonstração de que você ama tal pessoa. E aí nós criamos algumas demonstrações de amor porque queremos ter essas pessoas sempre por perto. E aí nós andamos, por exemplo, e usamos no nosso celular a foto principal aqui, quando você pega o papel de parede, normalmente é alguma coisa que você ama. Deveria ser, talvez, pelo menos, né? No meu caso, a foto da minha família. E aí tem gente que vai ter, sei lá, o escudo do time que gosta, a foto do carro, a foto da guitarra rosa. Vocês perderam, tinha uma guitarra rosa aqui de manhã, uma coisa maravilhosa aqui que a gente falou tanto que pintaram de vermelho aí hoje à tarde. Mas aí a gente vai ter por perto sempre as coisas que nós gostamos. Quem é mais a moda antiga vai guardar na carteira a foto da pessoa que você ama, não é verdade? E aí tem gente que tem foto na carteira da mãe, do pai, do marido, da esposa, do filho, da filha. Eu tenho uma foto na carteira de alguém muito importante para mim também, a figurinha do Tiquinho Soares. Não sei se você já viu, se você tiver, eu até troco. Depois eu tenho algumas repetidas para a gente trocar depois, mas enfim. Mas isso não é amor. São demonstrações de amor, são demonstrações de carinho, demonstrações de afeto, mas isso não define o que significa de fato amor. E aí eu trouxe algumas possíveis definições para a gente começar a pensar sobre isso, de personagens importantes ao longo da história que tentaram em algum momento da vida definir o que é amor. Vamos lá, em primeiro lugar, para Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Se tivesse um teclado aqui fazendo um fundo ia ficar perfeito, mas vamos lá. Panorama de emoções. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. E aí você está pensando, eu achei que isso era Renato Russo. Não, ele simplesmente pegou esses versos, colocou na música dele junto com alguns versos de 1 Coríntios 13 e tal, e ficou famosa a música e tudo mais, mas essa definição de amor vem de Camões. Para Agostinho, o amor é a beleza da alma. E aí eu começo a pensar assim, nossa, que definição bonita, né? O amor é a beleza da alma. E eu já começo a tentar imaginar aqui alguns de vocês postando isso nas redes sociais, jogando indireta para os outros, usando essas frases. Pode fazer, não tem problema não, me marca lá que eu reposto. Mas Agostinho, que você sempre pensou que era só o cara da grande família, esse Agostinho aqui, que é o Agostinho de Hipona, ele traz essa definição sobre amor, dizendo que o amor é a beleza da alma. A minha preferida é a próxima. O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Lindo, né?
O amor, vou repetir, vira para o irmão que está do seu lado e diga, não, estou brincando. O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Essa definição ela é de Michelangelo e eu pensando que a única coisa que ele fazia era lutar contra o crime em Nova York, morando no esgoto. Se você não entendeu a referência, é provável que você tenha menos de 25 ou mais de 50 anos, mas era um desenho. Enfim, depois você pergunta para alguém aí, chamava Tartarugas Ninjas. Eu comecei assim, porque o texto que a gente vai ler hoje traz o que é para mim a melhor definição possível sobre amor. Porque não tem a ver apenas com o amor utópico, impossível de ser vivido, não tem a ver com um amor distante, um amor simplesmente idealizado, mas é uma definição de amor que é uma definição plenamente prática. Essa definição de amor, ela nos mostra um exemplo de quem demonstra esse verdadeiro amor e ao mesmo tempo nos desafia a amarmos também desse modo. E está em 1 João capítulo 3, verso 16, quando o texto vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse verso está incluído num bloco de versos que a gente vai ler hoje e eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Nós leremos do verso 11 até o verso 24. O texto vai ser projetado na NVI, que é a versão que eu leio. Mas eu vou pedir para você ainda assim abrir a sua Bíblia, mantê-la aberta, porque nós vamos conversando, examinando o que esse texto tem a nos ensinar. A gente conclui hoje o capítulo 3 da primeira carta de João e a gente vai seguindo, faltam ainda 2 capítulos dessa primeira carta, a segunda carta que tem 1 capítulo e a terceira carta que tem 1 capítulo. Então, hoje, 1 de João 3, a partir do verso 11. Antigamente, quando a gente parava nesse momento, você escutava barulho de folha mexendo assim, né? Agora o pessoal está no celular, mas não tem problema não. O importante é ler a Bíblia. Tem gente que demoniza isso, né? Não pode, celular, tem que ser a Bíblia. Você tem vergonha da palavra de Deus, e enfim. O importante é ler a Bíblia, tá, gente? 1 de João 3, do 11 a 24, o texto vai dizer o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Vamos orar? Senhor, gratos somos pela tua palavra lida e pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, porque é o momento que nós nos dedicamos para isso, a ouvirmos a tua voz, porque cremos que é o Senhor quem fala conosco através da exposição da tua palavra. Que o Senhor alcance os nossos corações, que o Senhor nos faça ter novas compreensões acerca desse texto hoje, mas muito além disso,
que essas compreensões possam ganhar vida e serem praticadas por nós, a fim de que o nosso proceder honre e glorifique o Teu nome sobre todas as coisas. Nós oramos pedindo isso, nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é um mandamento. João, ele é muito direto, ele vem falando sobre algumas coisas, sobre o amor de Deus que está em nós, sobre o nosso amor a Deus como resposta a esse amor dele que nos alcança, e ele vai deixar muito claro, antes de começar os próximos versos, que são esses versos que nós lemos, que o principal motivo pelo qual ele está escrevendo esses versos é o seguinte: vocês devem amar uns aos outros. Ele vai começar esse trecho no verso 11 já dizendo: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Se você conhece os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e toda a caminhada de Jesus, a trajetória de Jesus, você vai se lembrar que é o próprio Jesus quem resume todo o conteúdo da lei em 2 tópicos, dizendo: a lei se resume no seguinte: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, o resumo de toda a lei, o resumo de tudo que as Escrituras apontam até então como mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Até então, até o versículo 10, que é o texto onde nós paramos na semana passada, nós percebemos João falando exatamente sobre esse amor de Deus em nós, que nos adota na sua família. É no texto da semana passada que ele usa a seguinte expressão: vejam como é grande o amor com o que o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus porque cremos no seu nome. Isso gera em nós um amor por Deus que é evidenciado na forma como nós amamos uns aos outros. Então a lógica é a seguinte: Deus nos ama, como consequência disso nós o amamos de volta. O nosso amor por Deus não é uma iniciativa nossa, mas é uma reação do amor dele por nós. A Bíblia é muito clara quando diz que nós somente o amamos porque ele nos amou primeiro. Então Deus, ele nos ama, nós o amamos como resposta a esse amor, e esse amor que nós dizemos ter por Deus, ele só é um amor verdadeiro e um amor real se ele é evidenciado e demonstrado na forma como nós amamos uns aos outros. É o mesmo João quem vai dizer algumas vezes, inclusive, que se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, essa pessoa está mentindo. Ele é bem direto porque ele diz: como é possível alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se é incapaz de amar o seu próximo a quem você vê? O mesmo João, no seu evangelho, no capítulo 13, verso 35, ele vai registrar as palavras de Jesus dizendo: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Com isso, todos à sua volta saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, qual é a marca principal que caracteriza um discípulo de Jesus? O silêncio, exatamente. A marca principal que caracteriza um discípulo de Jesus é o amor que nós temos uns pelos outros. Jesus é muito claro ao dizer que a forma como todos vão perceber que vocês são meus discípulos é a forma de vocês demonstrarem isso é amando uns aos outros. Nós voltamos ao verso 10, que foi o final do texto da semana passada, que diz o seguinte: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Ou seja, quem é incapaz de amar o irmão não é filho de Deus. Quem é incapaz de amar o irmão não procede de Deus. E João vai nos dizer que se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Mas amar o irmão, então, quando nós olhamos para esse texto, e João ele é bem direto, nós percebemos que amar uns aos outros não é uma opção que nós temos. Muitos de nós tentamos viver um cristianismo customizado, sob demanda. Igual o Netflix, que a gente escolhe o que a gente vai ver, a hora que a gente vai ver, e a gente para a hora que quer e faz as coisas do jeito que quer. Antigamente não era assim, principalmente você que é mais jovem.
Eu não sei se você sabe disso, mas houve um tempo que a gente não tinha essa comodidade. A gente tinha que assistir as coisas. O Flávio está concordando com a cabeça que ele viveu muito mais nesse tempo do que no tempo de hoje. Mas a gente era obrigado a assistir as coisas na hora que as pessoas determinavam que a gente tinha que assistir. E a gente vinha para a igreja, quem era crente, obviamente, e ficava curioso, porque a gente não sabia o resultado da rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente ia para casa naquela angústia, e somente na hora dos gols do Fantástico que a gente ficava sabendo de tudo que aconteceu na rodada. Hoje eu estou pregando, hoje não, porque não tem jogo, mas às vezes eu estou pregando, tem gente que fica me falando assim... Graças a Deus esse ano só tem vindo boas notícias em sua maioria, mas enfim, a gente tem essa praticidade, mas por vezes, se nós não tomamos cuidado, nós transferimos toda essa comodidade para a nossa relação com Deus, e isso se torna um problema, porque nós passamos a selecionar algumas áreas da vida onde nós queremos ser cristãos e outras áreas da vida onde nós queremos controlar a nossa própria existência. E aí nós pedimos a Deus, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cuida da minha família, eu te entrego todos os meus problemas familiares. Mas do lado de cá está a minha relação no trabalho, e lá eu faço uns negócios assim meio obscuros. Eu tenho algumas relações meio promíscuas no trabalho, e eu ganho algumas coisas assim por fora, sem declarar muito bem. Eu prometo ao Senhor que se o Senhor não se meter aqui, eu dou até o dízimo disso e dou testemunho na igreja do quanto o Senhor tem me abençoado. E a gente vai, sem perceber, setorizando essas áreas da vida, em lugares onde nós queremos o senhorio de Cristo e em lugares onde nós pensamos nos bastar para a nossa própria existência. Em relação a amarmos uns aos outros, João ele deixa muito claro que se você não ama o seu irmão, você não procede de Deus. Durante as últimas semanas e ao longo dessa série, nós temos conversado nos grupos pequenos, ao longo das semanas, sobre a praticidade dessa carta e sobre o quanto João ele é didático. Então ele começa dizendo qual é a verdadeira mensagem que vocês ouviram desde o princípio, mas a partir do próximo verso ele vai nos apontar algumas características que estão relacionadas com esse amor que nós devemos demonstrar uns pelos outros. E aí a partir do verso 12 nós vemos de cara um mau exemplo. Em primeiro lugar, ele vai dizer, o mandamento é esse, a mensagem é essa, vocês devem amar uns aos outros. E aí, logo em seguida, ele vai entrar com um mau exemplo. Leia comigo, verso 12 até o verso 15. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. João está dizendo, vocês precisam amar uns aos outros. Mas antes de saber como amar, eu quero explicar para vocês como não amar. E assim é na vida em muitos momentos. Em muitas situações, antes de nós pensarmos em estabelecer algum conceito sobre algo, é fundamental que nós precisemos desconstruir algumas ideias erradas antes de construir qualquer ideia. Então, quando João fala sobre o amor, antes de explicar um pouco melhor que tipo de amor que ele está falando, ele vai propor um mau exemplo em relação a esse amor pelos irmãos, que é o exemplo de Caim, que pertencia ao maligno e que matou o seu irmão. E isso nos remonta lá à história deles lá no Gênesis. 2 irmãos, 2 filhos de, não é de Francisco, mas 2 filhos de Adão e Eva, que eles se apresentam diante de Deus e eles vão ofertar uma coisa para Deus. Um deles era agricultor e traz alguns frutos e apresenta para Deus como oferta. O outro cuidava de alguns rebanhos e leva até Deus ali um animal. E a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus se agrada da oferta de Abel e Deus não se agrada da oferta de Caim. O que ele fez? Matou o seu irmão, por inveja, por ciúmes, e esse texto vai dizer para nós, inclusive, que ele o matou porque as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram justas.
Se você se lembra, nas últimas semanas, João está propondo algumas vezes esse contraste entre prática da justiça e prática do pecado. E agora ele vai nos dar um exemplo de alguém que matou o seu irmão porque praticava o pecado, porque as suas obras eram más, e o seu irmão simplesmente porque praticava a justiça e ele foi morto. João, mais uma vez, está propondo esse contraste entre obras de justiça e prática do pecado. E se você tem acompanhado essa série, ou já leu essa carta, você sabe que essa é uma forma como João se comunica com muita frequência. Ele começa esse texto falando sobre a diferença entre luz e trevas. Ele fala sobre a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. É uma estrutura que ele usa por muitas vezes no decorrer dessas cartas. E agora ele usa Caim como o exemplo máximo de como nós não devemos amar. Ele é o exemplo máximo de ódio, de anti-amor, de tudo o que é oposto ao amor que nós devemos cultivar uns pelos outros, porque ele tirou a vida do próprio irmão por ciúmes e por egoísmo. E aí nós percebemos no verso seguinte que João parece fazer uma inserção nesses versos 13 e 14. Ele fala sobre a história de Caim, que matou seu irmão, que pertencia ao maligno, e aí ele parece se dirigir agora diretamente para os seus leitores, quando no verso 13 ele começa dizendo: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. A estrutura que ele usa é a seguinte, a mensagem é essa: vocês devem amar uns aos outros. Vocês têm um mau exemplo que é Caim. Ele matou seu irmão porque as suas obras eram más. E aí ele se dirige agora diretamente para os seus leitores dizendo: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Logo depois de mencionar a história de Caim e Abel, ele fala que os cristãos, os filhos de Deus, os filhos da luz, não precisam ficar espantados quando forem odiados pelo mundo. Há uma identificação implícita aqui entre os filhos de Deus e Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim. Porque do mesmo modo que Abel foi morto porque as suas obras eram justas, não fiquem admirados se vocês forem odiados pelo mundo, pelo fato de vocês também serem justos. Há uma promessa muito clara nas Escrituras, aliás, há uma constatação. O apóstolo Paulo, escrevendo para um jovem pastor chamado Timóteo, em um dos momentos da carta, ele vai dizer o seguinte: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você pretende viver a vida de modo piedoso, se você pretende viver uma vida justa, buscando santidade, se você pretende viver uma vida em compromisso com Cristo Jesus, tem uma promessa para você. E a promessa é que você será necessariamente perseguido. Normalmente nós usamos essa expressão promessa de Deus para coisas boas, né? E aí nós nos apegamos a algumas coisas que às vezes Deus nem prometeu, mas a gente usa essa expressão para se agarrar nisso e a gente diz assim: bom, eu vou conquistar a minha independência financeira porque essa é uma promessa de Deus para mim. Eu não sei se Deus prometeu independência financeira para você, para qualquer pessoa ou para todo mundo. Ah não, eu vou conquistar isso que eu sempre sonhei. Nós confundimos os nossos sonhos, planejamentos com promessas de Deus. E por isso que nós vemos tanto crente frustrado. Porque ele não consegue alcançar por uma série de razões e ele transfere essa culpa para o próprio Deus, sendo que Deus nunca prometeu. A grande promessa que nós temos da parte de Deus, se nós pretendemos viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, é que nós seremos perseguidos. E aí ninguém fala amém, ninguém gosta, ninguém levanta o braço direito e declara comigo, porque é um negócio que incomoda o nosso comodismo, o nosso bem-estar. Mas aí se você se volta para as palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E aí nós nos alegramos, porque o final dessa história é que nós herdaremos o reino de Deus e seremos reis e sacerdotes juntamente com Cristo. Isso é uma bênção. Mas a forma como nós conquistaremos essa promessa é através de perseguição. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E João está escrevendo num contexto complicado. Essa carta está sendo escrita para um conjunto de igrejas na Ásia Menor, que estava sofrendo com ameaças de fora e de dentro.
Gente que estava tentando desqualificar os cristãos, dizendo que a mensagem que eles criam era simples demais para ser verdade. Que eles precisavam de revelações especiais vindas do céu ou sei lá de onde, para que pudessem ter um nível de compreensão aumentado e aí sim garantirem a salvação por meio da sua compreensão intelectual. Essa ideia de que Deus nos ama e nos deu Jesus e se a gente crer nele, isso é suficiente para nos salvar, era visto como uma ideia muito simples, muito ingênua, muito inocente, e os cristãos do primeiro século desse contexto eram desqualificados tanto pelos de fora, quanto por muitos que estavam entrando e anunciando falsas mensagens no meio dessas igrejas. E essa perseguição nesse contexto, por vezes, se tornava literal e física em alguns casos. Não é muito comum hoje, nos nossos dias, no nosso contexto, aqui onde nós vivemos, pessoas serem literal e fisicamente perseguidas por causa do Evangelho. Nesse texto, nessa primeira audiência para quem João está escrevendo, ele está escrevendo numa época em que pessoas eram açoitadas, apedrejadas por causa do Evangelho. Hoje isso não é muito comum, mas nós não podemos perder de vista, irmãos, que embora a perseguição se mostre de formas diferentes, ela não deixa de existir. Não uma perseguição física, não uma perseguição literal, mas uma perseguição que acontece de forma cultural, de forma social, por exemplo. A pressão que muitos sentem para serem aceitos em alguns círculos, e por isso acabam se calando sobre valores que deveriam ser cruciais em relação à fé. É uma forma de cederem a esse tipo de perseguição cultural. Porque afinal de contas, se eu falar no que eu creio, as pessoas vão dizer que eu sou quadrado demais e igual aos outros crentes, que eu não quero me parecer com eles. E às vezes nessa tentativa de demonstrar que nós somos diferentes demais da maioria, nós acabamos nos descolando até dos pontos onde nós não deveríamos descolar. É gente querendo se mostrar um crente tão cabeça aberta, que o cérebro já caiu faz muito tempo e essa pessoa ainda não percebeu. O fato, irmãos, é que de uma forma ou de outra, se queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, seremos perseguidos. Não literalmente, mas talvez pelo tribunal das redes. Não com apedrejamento, mas com cancelamento e linchamento virtual, por exemplo. Experimente ir para as redes sociais, se posicionar contra o aborto e dizer que isso é pecado. Vá para as suas redes e afirme que a prática homossexual é pecaminosa. Vá para as suas redes e condene os pecados que te afligem também, porque às vezes nós somos muito capazes de denunciar o pecado do outro, mas aqueles que dizem respeito a nós nos calamos. Não, vá para a sua rede também e afirme que o sexo fora do casamento em qualquer esfera é pecado, porque desagrada a Deus e desonra o próximo. Experimente dizer na nossa cultura, onde as pessoas estão dizendo que o importante é ser feliz, diga de forma aberta que não são os nossos desejos que nos definem, portanto, em muitos momentos é necessário que nós anulemos os nossos impulsos, inclusive físicos, para agradar a Deus. Numa sociedade que busca o prazer pelo prazer como a finalidade última da vida, experimente dizer que a finalidade última da vida não são os nossos prazeres. Em uma sociedade que aconselha casais à beira do divórcio, dizendo o importante é que você seja feliz, experimente dizer que Deus odeia o divórcio e Ele é capaz de restaurar todas as coisas, porque é mais importante obedecer a Deus do que externar a felicidade do jeito que eu acho que a felicidade deve ser externada. Que o mais importante da vida não é ser feliz de acordo com nossos próprios padrões, mas agradar a Deus. Experimente dizer que só é possível ser feliz se estivermos obedecendo a Deus. E as pessoas vão dizer, o seu discurso é muito quadrado. Eu sempre soube, você não é diferente de todos os outros crentes. Você é igual à maioria. Deus não vai me condenar porque Ele me fez assim. E vão criando justificativas e teologias próprias para justificarem os seus próprios pecados, ao invés de se arrependerem dele. A gente percebe igrejas hoje trocando nomenclaturas bíblicas para não serem tão ofensivos assim aos ouvintes. Há lugares em que a palavra pecado é substituída por traumas, feridas. Existem traumas e feridas, mas existe pecado e a Bíblia chama de pecado e a gente precisa chamar de pecado.
desobediência a Deus, caminhar para distante dele. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos e não deve ser diferente. O que me espanta não é a perseguição. O que me espanta é a ausência da perseguição. Eu ouvi uma frase uma vez que mexeu com a minha cabeça de um jeito que até hoje eu me pego pensando nela, que é a seguinte frase: se você nunca teve problemas por causa do teu cristianismo, com certeza há problemas no teu cristianismo. Se a tua forma de enxergar o evangelho nunca te trouxe problemas, há um problema muito maior na forma como você enxerga o evangelho. Aqui eu preciso abrir um parênteses muito importante. Eu estou falando dessas perseguições como resultado da pregação e de crer no evangelho do jeito que ele é. Eu não estou falando das pessoas te evitarem porque você é chato. Eu não estou falando de você confundir perseguição porque você é intolerante e insuportável. O nome disso não é perseguição, é chatice mesmo. E não há promessa na Bíblia para quem é chato, porque Jesus diz assim: bem-aventurados vocês são quando forem perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino de Deus. Agora você que é chato, você não é bem-aventurado, você não vai ter o reino de Deus, você é chato e as pessoas vão te evitar, não é porque estão te perseguindo, é porque você é chato. E aí a gente volta naquela velha constatação de que há muçulmanos que são xiitas e há crentes que são chatos. E essa é a real lógica de que muita gente está confundindo e diz estar sendo perseguida, mas na verdade está colhendo os frutos da sua chatice, da sua falta de habilidade no trato com as pessoas. O apóstolo Paulo nos ensina que mesmo a verdade ela deve ser dita em amor. Não sei quem exatamente, mas um pregador diz para você desconfiar de pregadores que falam muito do inferno sem lágrimas nos olhos. Falar a verdade e apontar erros, pecados das pessoas deve gerar em nós esse incômodo, essa compaixão, esse desejo de que elas se arrependam. O nosso objetivo ao anunciar a verdade é porque amamos as pessoas e amamos a verdade. Não é para sermos justiceiros sincericidas. E ao sermos evitados pelas pessoas, nos gloriarmos nisso, dizendo: eu estou sendo perseguido por causa do evangelho. Não, você está sendo chato e insuportável. A perseguição da qual o texto fala, a perseguição da qual eu estou falando, é a perseguição como resultado do fato de que os nossos valores são diferentes dos valores do mundo. É uma lógica muito simples. O mundo odiou o nosso Salvador, que é Jesus. Jesus é o nosso exemplo, nós procuramos imitá-lo em todas as coisas. Se o mundo odiou Jesus e nós procuramos imitá-lo, naturalmente o mundo vai nos odiar também. Porque temos uma nova vida, uma nova identidade, e essa nova vida que recebemos em Cristo, com todos esses valores tão subversivos e contraculturais na nossa época, é evidenciada pelo amor. Mas aí pode ser que você pense assim: eu estou tranquilo. O exemplo que ele deu ruim aqui é o exemplo de Caim, e eu nunca matei ninguém, então, e a gente vai se apegando assim nos piores pecados para aliviar a nossa consciência. Você diz assim: se Caim é um mau exemplo, eu sou um bom exemplo porque eu nunca matei ninguém. Mas aí eu queria que você lesse comigo assim, despretensiosamente, o verso 15, vê lá o que João está dizendo para você que pensa esse tipo de coisa. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Tem muito a ver com a interpretação nova que Jesus dá sobre a lei no Sermão do Monte. Quando ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Se alguém não matarás, eu porém vos digo que se alguém odiar o seu irmão, já é digno e já é culpado de assassinato contra ele. Ouviram o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, estou dizendo que se alguém olhar para uma mulher que não é sua esposa com uma intenção impura, já cometeu adultério contra ela. O julgamento de Jesus, a lógica de Jesus, que é a mesma apresentada por João, leva a questão a um nível muito mais profundo, porque tem a ver com o campo das nossas intenções. A lei de Moisés dizia respeito ao que nós poderíamos fazer. Jesus está dizendo respeito às nossas motivações, porque Ele conhece e sonda os nossos corações. Agora é óbvio que as consequências dos pecados serão naturalmente diferentes. Você não vai pensar assim: bom, já estou odiando meu irmão, já sou culpado de assassinato mesmo perante Deus,
Deus não vai me julgar 2 vezes pelo mesmo crime, eu vou acabar de matar esse infeliz logo, porque já que eu já sou culpado, eu pelo menos vou assumir a culpa por algo que eu fiz. É óbvio que as consequências dos pecados serão diferentes, mas nós temos que lembrar que na nossa relação com Deus, nós estamos falando de um Deus que conhece e sonda as nossas motivações e as nossas intenções. Se você odeia o seu irmão, você não é melhor do que um assassino. E o texto vai dizer que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Mas antes que a gente fique desesperado, não há razão para a gente se desesperar, porque nós temos o Evangelho. A partir do próximo verso, João vai nos dar um bom exemplo, e ele está lá entre os versos 16 a 18. Leia comigo. Ficou bonito o barulho da água no microfone, né? Fica a dica aí para o musical de Natal, a gente pode fazer aí. Vamos lá, 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se temos Caim como um péssimo exemplo, nós temos Cristo como sendo o exato oposto. E o que me fascina na forma como João escreve, o verso 16, é que Cristo é apresentado como exemplo no sentido de que o que ele fez nos motiva a fazermos o mesmo pelos nossos irmãos. Por isso eu disse no início que para mim essa é a mais bela definição sobre amor já vista, porque é um amor de verdade, é um amor prático, não é um amor idealizado, mas é um amor real, não é um amor simplesmente de palavras, mas é um amor de ações e que nos motiva a amarmos também. Um amor que não exige nada em troca, porque naturalmente não temos absolutamente nada a oferecer. Tem uma música da banda Tanlan que diz: o amor mais louco do mundo dá atenção a quem não presta, sorri para quem a maioria detesta, perdoa quando nada mais resta. Esse amor nos faz novos de novo a cada manhã. E é exatamente esse o amor que Deus demonstra por nós através de Jesus Cristo. É um amor que nos escolhe não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E pelo fato de Ele ter dado a vida, nós devemos dar a nossa vida também. Mas como isso funciona? E mais uma vez João apresenta outros exemplos práticos no verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É muito fácil dizer que amamos o próximo quando é um próximo que não nos incomoda, que está distante de nós. Amar o próximo de forma abstrata. O problema é quando esse próximo tem rosto. O problema é quando esse próximo tem relação contigo. O problema é quando esse próximo tem um CPF. O problema, porque amar o próximo é muito simples. A gente determina, eu amo o próximo. Difícil é amar o seu vizinho, que ouve música até tarde, quando você quer dormir. Difícil é amar o seu vizinho, que coloca a sacola de lixo para fora, faltando 2 dias para o caminhão passar, e aí vem aquele monte de cachorro e rasga aquele monte de sacola na frente da sua casa. Perdão o desabafo, irmão, essa semana foi bem difícil para mim, mas difícil é amar as pessoas concretas assim, sabe? Pessoas reais, com necessidades reais, com problemas reais. Fica mais complicado, mas é sobre isso que João está falando aqui. Se você tendo recursos e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus em você? Como você diz que tem o amor de Deus se você é incapaz de demonstrar isso na prática? E aí você vai criando justificativas, olhando para o texto e diz assim, bom, o texto diz que realmente eu preciso me compadecer. Eu não ajudo não, mas me dá uma pena quando eu vejo essas situações. Eu me compadeço, o meu coração fica triste, mas eu sou incapaz de ajudar. Se você está pensando isso, o verso seguinte é para você, porque João diz no verso seguinte, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Precisamos ser pessoas generosas como fruto da compreensão do Evangelho. O fato de ajudarmos o próximo deve ser resultado do amor de Deus que reside em nós por meio do Evangelho. Boas ações não vão garantir salvação para você, isso não tem sentido bíblico. Boas ações não deveriam servir para você aliviar a sua consciência ou sentir-se uma pessoa moralmente superior. Não, para um cristão, boas ações são o resultado natural de compreendermos o Evangelho. Pelo que Cristo fez por mim, naturalmente eu devo fazer isso pelo próximo.
O nosso amor deve ser expresso em ação e em verdade, e não apenas de palavra ou de boca, porque somos da verdade e o amor de Deus permanece em nós. E já dizia o texto, quem é de verdade sabe quem é de mentira. O texto da música do Charlie Brown. E temos aqui mais uma definição de amor. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Mas os versos 19 e 20 nos mostram aqui uma espécie de conflito ou crise ética. Leia comigo. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Há momentos na nossa vida em que o nosso coração acaba nos condenando, porque naturalmente nós não conseguimos viver como um filho de Deus deveria viver. O nosso coração naturalmente, o modo padrão de um ser humano não é ser inclinado a amar como Jesus ama. Naturalmente nós somos egoístas, preocupados com os nossos desejos, planos, anseios, motivações e aspirações. A única forma de lidarmos com isso é amando de verdade. Esses versos complementam o 18, que diz: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. E quais os resultados disso? O que é que eu colho a partir de uma vida amando como Cristo amou e não utilizando Caim como um péssimo exemplo? Os resultados disso estão a partir do verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Os resultados disso, nós temos confiança diante de Deus. O oposto do medo, o oposto da vergonha que o pecado traz e sobre o que falamos na semana passada. Essa confiança só nos é garantida por meio do Evangelho. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar com ousadia, com confiança, porque esse caminho nos foi garantido por meio do seu sangue derramado. Por nós mesmos, nós não temos a menor possibilidade de nos apresentarmos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Mas o Evangelho é essa boa notícia, de que por meio de Jesus nós fomos reconciliados, de que por meio de Jesus, se nós cremos no que Ele fez, na sua pessoa e obra, nós somos recebidos na família de Deus. E nós, que éramos separados dEle por causa dos nossos pecados, desde os nossos primeiros pais, por meio de Jesus, que viveu uma vida perfeita, morreu e ressuscitou o terceiro dia, nós somos adotados como filhos de Deus tão somente por crermos nessa verdade. E essa confiança se aplica a todas as áreas da vida e se estende inclusive ao nosso futuro, porque sabemos, estamos certos que estaremos com Ele eternamente, quando Ele voltar, cumprindo definitivamente as suas promessas e instaurando de modo completo o seu reino, que já está entre nós, mas ainda não em sua totalidade. Além disso, o verso seguinte vai nos dizer que receberemos tudo o que pedirmos a Ele. E aqui há uma possibilidade grande e um risco muito grande de má aplicação se você para nesse verso por aqui. E é o que muita gente faz. Pega um versículo isolado e eu vou fazer uma pregação porque isso daqui é legal, né? Olha só que texto bonito. Temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. E aí a gente para aqui e fala assim, pode pedir, pede o que você quiser. Traga a sua oferta de fé e peça, porque Deus vai ser obrigado a fazer. Deus não deve nada para ninguém, então você dá para Ele, Ele vai te dar muito, mas já ouviram isso por aí? Se você para por aqui, há um problema muito grande de interpretação. Mas quando a gente continua, a gente lê o seguinte: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Sabe o que isso significa? Que nós receberemos tudo, porque se obedecemos aos seus mandamentos e fazemos tudo que lhe agrada, nós pediremos apenas as coisas certas. Apenas as coisas que estão totalmente alinhadas com a vontade de Deus. Eu não vou pedir a Deus os 6 números da Mega Sena.
Eu não vou pedir a Deus para o meu time ser campeão brasileiro, ou para o time do outro ser campeão da Libertadores, ou para o time do outro escapar do rebaixamento, cada um com seus problemas, né? A gente vê esses cenários diferentes aí se apresentando. Eu não vou pedir a Deus coisas que estejam relacionadas simplesmente com os meus prazeres e deleites. É o que Tiago escreve no capítulo 4, no verso 3, quando ele diz: por vezes, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem apenas coisas relacionadas com o seu próprio prazer. A certeza, irmãos, de que receberemos tudo o que pedirmos está relacionada com o fato de obedecermos aos seus mandamentos e fazermos o que agrada a Deus. É o que o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente se apega demais ao Ele satisfará os desejos do teu coração e se esquece da primeira parte, que é agrada-te do Senhor. Se você se agradar do Senhor e ter no Senhor todo o seu prazer, com certeza Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, porque o teu coração estará plenamente alinhado com os desejos do Senhor e não com os seus próprios desejos. Esses versos não são promessas e garantias de Deus ser obrigado a te dar o que você quer, não. Esses versos nos mostram que se nós alinhamos o nosso coração à vontade de Deus, naturalmente nós vamos orar e pedir a Deus somente coisas que Ele quer fazer entre nós. Porque o obedecemos, porque receberemos tudo o que pedirmos, verso 13, 22, aliás, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Que mandamento é esse? Ele responde no verso seguinte: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. É muito simples, crer em Jesus e amar uns aos outros. Essa é a forma como nós demonstramos que permanecemos nele. Semana passada falamos sobre isso, sobre a importância de permanecer, e o modo prático de demonstrar isso é crer em Jesus e amar uns aos outros, como evidência dessa fé que nós recebemos. E ele conclui dizendo, do seguinte modo: sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. É por causa do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo que nos tornamos filhos de Deus. É por meio do Espírito Santo, que é Deus habitando em nós, que nós temos a certeza de que somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso próprio Espírito, nos garantindo que somos filhos de Deus. É o que Paulo vai dizer. Em outro texto, em Romanos 8,15, ele diz o seguinte: pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Quero chamar a banda aqui à frente e eu queria que a gente pensasse a partir disso, enquanto a gente se prepara para cantar mais uma canção. Somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus, porque temos o Espírito Santo. Evidenciamos essa adoção que recebemos pela forma como nós amamos uns aos outros. Jesus é o nosso maior modelo. A notícia ruim é que em nós mesmos não há capacidade para amarmos desse modo. A notícia boa é que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo e nos capacita a isso. Todo esse benefício não é fruto da nossa produção, do que nós somos capazes de fazer, mas é um presente da graça de Deus que em Jesus se demonstra por nós através do Evangelho. A cruz de Cristo nos liberta de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, e dessa vida maluca de querer viver o tempo todo para agradar os nossos próprios desejos. Que a gente responda isso com essa fé verdadeira no Filho de Deus. E que a gente responda isso na prática, assumindo o compromisso de amarmos uns aos outros. Desse modo, nós demonstramos entregar a nossa vida para honrá-lo sobre todas as coisas. Que Ele mesmo nos capacite a isso para a glória do seu próprio nome.